com Cristiane Melo. Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Tava com saudade dessa bancada, saudade de vocês. Começando 2023 aqui com esse quadro que eu amo fazer. E hoje nós vamos falar sobre a vida pede equilíbrio. Este é o tema da campanha Janeiro Branco. Já estamos aqui com a doutora Valéria Dantas, que é psicóloga, e vai falar um pouco sobre essa questão de equilíbrio emocional, que é a campanha Janeiro Branco. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Clínica Sims. Atenção, usuários do Plan Serve, tem prioridade ali na Clínica Sims, com várias especialidades, inclusive pediatria. Mandar um abraço aqui para o comendador Albertone Amorim. Grande abraço, doutor Albertone. Também ao pessoal da Clínica Uroclínica. Grande abraço a doutor Rodrigo Serapião, médico urologista. Atenção, homens, todo dia é dia de cuidar da saúde. A creche escola Ciranda, do berçário ao 5º ano. Mandar um grande abraço para Maiana Morbeck. As criancinhas ali, você, mamãe, que está saindo da licença maternidade, com 4 meses você já pode deixar seu filho ali em boas mãos na creche escola Ciranda. E o Biosalgante, que é o sal sem sódio. Atenção, você que é hipertenso, você que é fitness, você que tem retenção de líquido, faça seus alimentos de forma mais saudável com o Biosalgante e tenha mais qualidade de vida. Dado o recado, vamos começar aí o nosso Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Bom dia, Valéria Dantas, psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da Princesa. É um prazer estar aqui de volta. E muito feliz da Princesa FM abrir o espaço para a gente falar sobre saúde mental, né? A gente vem falar hoje sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha ao estilo do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que busca chamar a atenção da humanidade mesmo para as questões relacionadas à saúde mental, à saúde emocional das pessoas e das instituições. A gente tem o tema do ano 2023, que é a vida pede equilíbrio, e nada mais atual, né? É verdade. Do que a gente pensar na prática esse convite que essa campanha vem trazendo para a gente, para que a gente cuide da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, como também a gente cuide disso de uma forma social e coletivamente, né? Então, o Janeiro Branco, ele traz esse convite. Vamos pensar, falar na saúde mental, emocional, de uma forma que a gente possa atuar, promover, aproximar as pessoas dos cuidados possíveis em relação à saúde mental e emocional. O janeiro, ele começa justamente, o Janeiro Branco começa justamente nesse início de ano. Não é à toa, né? Tem um propósito. Qual seria esse propósito, doutora Valéria? É um período onde as pessoas estão pensando em planejamento, pensando em recomeço, e o equilíbrio se vem também para isso, né? Para que você comece o ano de uma forma mais organizada. Planejar faz parte desse equilíbrio emocional? Sim, com certeza. A gente pergunta muito por que janeiro. Janeiro é o primeiro mês do ano e a gente, de verdade, começa o ano pensando em novos projetos, reavaliando aquilo que não deu certo, pensando e projetando, planejando a forma que a gente quer vivenciar as nossas relações, a forma que a gente vem fazendo escolhas, a forma que a gente vem dando atenção ou não às nossas emoções. Então, eu costumo dizer que o janeiro, ele nos inspira a reescrever a nossa história, né? Cada ano que chega é como mesmo uma folhinha em branco, e que eu posso ali ir planejando, pensando, desejando, organizando a maneira que eu quero viver todo ano. Então, eu acho que o Janeiro Branco, ele veio como uma campanha convidando as pessoas a olharem também para si, não só para si, mas
para e pensa, como é que está a minha vida? Quais são as escolhas que eu tenho fazendo? Qual é o equilíbrio que a minha vida vem pedindo e que eu não tenho conseguido trazer para ela? A gente conversava aqui ainda há pouco sobre lutos, né? As perdas, sobre a forma que a gente vem levando o trabalho, que muitas vezes nos afasta dos nossos familiares. E aí, nada melhor do que a gente ter uma campanha que nos auxilie mesmo. Por quê? Porque nós não fomos treinados a pensar nas nossas emoções. Nós não reconhecemos, nomeamos as nossas emoções, não identificamos os sentimentos que essas emoções trazem para a gente. E aí, quando vem essa campanha, ela vem me dizer, você precisa parar, olhar para você, entender a forma que você vem vivenciando, mas também pensar de uma forma coletiva. Para quem é pai, como é que está a saúde mental dos meus filhos? Como é que estão as emoções dos meus filhos dentro, por exemplo, das relações vivenciadas em família? E aí a gente amplia. Como é que está a rede de saúde mental da minha cidade? Como é que as pessoas hoje têm acesso, por exemplo, à psicologia, a serviço de psiquiatria no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro? Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha que engloba tudo isso e que vai deixando um convite. O que é que eu posso fazer por mim e por todo mundo que me cerca, né? A maioria das desordens mentais estão ligadas à depressão, ao estresse e à ansiedade. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, giram em torno de 300 milhões no mundo de pessoas com depressão. E aqui no Brasil não é diferente, né? As questões emocionais afetam diretamente a produtividade dos trabalhadores e são causas recorrentes de afastamento. Além disso, doenças ligadas à mente têm se configurado na lista das que levam ao requerimento de auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez nos casos mais extremos. Eu queria que a senhora, enquanto psicóloga, me falasse um pouco sobre a diferença dessas doenças: depressão, estresse e ansiedade. Quais os sintomas e quando a gente deve acender a luzinha vermelha e dizer assim, é amarela, né? É amarela. Antes que fique vermelha. Antes que fique vermelha, de alerta. Olha, o que você traz pra gente do adoecimento mental e que você traz algumas desses transtornos, como a depressão, como a ansiedade. O estresse, ele não é uma patologia, ele não é uma doença, ele é uma consequência, né? Ele é um fator externo. A minha não reação a fatores externos, eu não consigo lidar com as questões que são apresentadas de forma equilibrada. Então, quando é que acende a luz? Acende a luz quando eu perco o desejo. Quando eu já não tenho a vontade de fazer o que eu fazia com muita facilidade. Acende a luz quando eu já não sei o que eu quero da minha vida. Acende a luz como tarefas que eu fazia cotidianamente, elas são difíceis de serem realizadas. Então, quando eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de algo que todos nós temos. A ansiedade, ela é uma emoção derivada do medo, e que todo ser humano tem. Se eu disser, Cris, vou na sua casa jantar, vou levar um vinho, eu sei que vai ser um encontro prazeroso, mas você vai ser invadida pela ansiedade. Vou fazer a comida que ela gosta, vai estar bom, o vinho vai estar bom, a casa está limpinha. Acontece que em alguns casos, para algumas pessoas, a ansiedade ela fica desmedida e aí se torna patologia. As pessoas elas não conseguem reagir de uma forma favorável, reagir de uma forma humana, eu digo até, aquilo que lhe acontece. Então é invadida pelo medo. E se não acontecer como eu quero, e se acontecer de um jeito ruim, e a gente tem uma tendência, quando pensa no futuro, a catastrofizar. Eu sempre penso que vai acontecer o pior, que não vai sair do jeito planejado, e aí se transforma num transtorno chamado ansiedade. A depressão é algo muito mais amplo, porque a depressão, ela é um adoecimento que me rouba mesmo o desejo, a energia, o estar presente, o vivencial aqui e agora. É quando eu perco a graça. Então, os primeiros sinais são esses que eu trouxe ainda há pouco. Eu estou indo para o trabalho, mas já levanto com dificuldade. Eu vou encontrar os amigos que eu gosto, mas fico buscando desculpas. A gente precisa parar nesses momentos e questionar o que está acontecendo comigo.
Por que eu estou tão diferente? Por que eu estou sentindo diferente? E quando eu questiono e não encontro as respostas, para isso a gente precisa da rede de apoio, entre eles a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica. Fernando. É muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar Fernando. conosco, doutora. Eu estava ouvindo a senhora falar isso, né? Sobre ansiedade, sobre depressão. É impressionante e é notório que a gente tem tido, ou pelo menos em relação à divulgação, uma quantidade de casos de ansiedade ampliado assim de um jeito assim realmente impressionante. Aí vou lhe fazer 2 perguntas em uma, talvez até 3, né? Porque é um assunto realmente amplo. Sim. Mas a gente está tendo de fato mais pessoas afetadas pela ansiedade agora, ou está se identificando mais nesse momento a ansiedade do que em outros tempos que se passava despercebido, até pelo avanço da psicologia, avanço da psiquiatria. Isso. Que a gente sabe que a psicologia é uma ciência muito nova, né? Sim. Então a gente sabe que tem esse lado também. Um ponto é esse, né? Se de fato há uma subida tão grande no número de casos, ou se são casos que muitas vezes não eram tratados da forma como deveriam e agora se identifica que se trata de ansiedade. E a outra questão existem mecanismos para evitar cair nessa de ter uma ansiedade patológica de fato, porque a gente nota, eu me pego com isso muitas vezes. Hoje eu me considero uma pessoa ansiosa no sentido de que eu preciso me proteger de alguns modos, né? Apostar em atividade física, apostar em algumas coisas, porque eu sei que se eu estou com uma preocupação na cabeça e eu ficar com essa preocupação em loop no meu pensamento, eu já sei onde é que vai dar, então eu prefiro, né, focar em outra coisa, marcar um encontro com amigos, fazer uma atividade física, meio que fugir do que eu não posso resolver exatamente nesse momento. É um mecanismo interessante. Existem mecanismos de fato para se proteger disso. Tem como Sim. evitar ter uma ansiedade patológica? Sim. A tua primeira pergunta sobre se identifica mais ou se na verdade hoje tem uma explosão de casos. E se subiu, por que a senhora acredita que isso aconteceu também? Sim. As duas, a minha resposta é sim para as duas, né? Hoje a gente identifica muito maior o número de casos de pessoas com ansiedade, mas também hoje consegue se diagnosticar com mais assertividade, né? Então, antes a psiquiatria não olhava para essa questão de uma forma tão ampla e hoje consegue sim. Antes a gente não entendia que existem crianças ansiosas e hoje a gente identifica. Contudo, como tudo na vida, a gente está falando hoje aqui de equilíbrio, a gente precisa ter muito cuidado, porque é o que eu repito, a ansiedade é uma emoção natural, ela faz parte da vida humana. Agora, o que acontece no mundo que a gente vive hoje? A gente hoje é demandado o tempo inteiro para produzir, a gente é demandado a ter, a gente é demandado a fazer. Então, hoje, quando a gente para descansar, a gente é inundado desses pensamentos que vêm em forma de looping, como você traz, de que a gente está perdendo tempo. Né? Tem que ter aquela frase que atravessou a vida de muitos nós, que diz assim, trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem, mas não é assim. É isso que adoeceu tanto a gente. A gente precisa a busca do equilíbrio, tá? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma boa formação, mas para que eu quero tudo isso? Eu quero para poder usufruir com a minha família aos finais de semana. Eu quero para poder à noite conseguir chegar em casa e aproveitar aquilo tudo que eu estou construindo. Entende? Cris, quando falou no começo, trouxe as questões do adoecimento. Nunca se adoeceu tanto por burnout, que é o quê? É o adoecimento por trabalho. Mas não é só quem trabalha fora de casa. Hoje é inúmero a quantidade de pessoas, de donas de casas adoecidas por burnout e não identificadas. Por quê? Porque faz parte da vida da dona de casa ter aquele acúmulo de atividades e descansar muito pouco. Então, a gente precisa entender que há sim uma forma equilibrada da gente viver a demanda desse mundo, do ter, do fazer, mas entenda, por isso que o Janeiro Branco é tão importante. A gente precisa olhar para as nossas necessidades. Eu tenho necessidade de ter uma boa formação? Tenho, mas eu tenho necessidade de descanso. Eu tenho necessidade de trabalhar 12 horas por dia? Tenho, mas eu tenho a necessidade de me divertir, de ter momentos de lazer. E aí, Fernando,
Quando eu olho para as necessidades, é nelas que eu encontro as estratégias. Então, eu estou muito preocupado com o meu cartão de crédito que vai vencer e eu não tenho dinheiro para pagar esse cartão. Qual é a estratégia que eu posso usar para eu não acordar, almoçar, jantar e dormir pensando nessa fatura? Eu posso pegar um papel, tentar soluções. Vou pedir dinheiro ao Fernando emprestado, vou fazer um empréstimo no banco, vou pagar só o mínimo esse mês e aí as próximas eu tento. Então, assim, entenda. Se eu olho para o que é necessidade minha, encaro isso de frente, não jogo para debaixo do tapete, as estratégias aparecem. E é interessante a gente entender que as estratégias são individuais. O que funciona para ti pode não funcionar para mim. Você pode ir jogar lá o baba e passar 3 horas com os amigos no futebol, funciona. Para o outro, às vezes, é tomar um café com um amigo. Para o outro, outras vezes, é ir para a igreja, é aproveitar tudo que a espiritualidade pode trazer. Então, estratégias, a gente passaria um programa inteiro falando. Eu acho que, para encontrá-las, a primeira pergunta é essa. Qual é hoje a minha necessidade, o que eu posso fazer por mim, o que eu sozinha não consigo fazer por mim. E aí eu preciso da ajuda do outro. Eu costumo dizer que, a gente estava falando de futebol agora há pouco, eu costumo dizer que o calendário do futebol brasileiro, com jogos quarta, quinta, sábado, domingo, não é à toa não, viu? Porque pra mim, pelo menos, funciona demais. Eu tô estressado da semana, no meio da semana tem um jogo na quarta-feira. Se for do Bahia, então, aí pronto. Assim aí eu ganhar, me envolvo né? aquilo ali, você mergulha naquele mundo. Essa questão das estratégias que a senhora estava falando, Entretenimento é importante, né? Mergulho naquele mundo, na quinta-feira já tô mais relaxado, ganha ou perca. Às vezes eu tô estressado com o time, mas já muda o foco do estresse. Aí no domingo vem de novo. Então, assim, como a senhora falou, para cada um funciona de um jeito, né? Para mim é meio que assistir o futebol, fazer uma atividade física. E a gente precisa lembrar que todos nós somos seres bio, psico, eco, sociais, espirituais, ou seja, o que é que isso quer dizer? Nós somos constantemente atravessados por fatores externos a nós. Então, às vezes, você está super bem na tua vida, mas tu está convivendo com uma mãe que adoeceu. Então, você diz, espera aí, eu estou sendo atravessado por isso, não dá para chegar no meu trabalho sorrindo o tempo inteiro. Tem dias que eu chego no trabalho atravessada por essas questões. E aí é esse momento, qual é a minha necessidade hoje? É olhar para isso, cuidar e ver a melhor forma de buscar esse equilíbrio. E eu preciso falar, Cris, quando a gente está falando de equilíbrio, o conceito de equilíbrio, ele nos convida muito a pensar nisso, né? Quando a gente busca o conceito, ele diz assim, é uma posição estável de um corpo sem oscilações ou desvio. Quando eu vou para psicologia, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é manter uma certa estabilidade em termos de humor, de emoções e sentimentos. Então, entenda, buscar estabilidade não significa estar o tempo inteiro da mesma maneira. Haverão momentos, ocasiões, acontecimentos, pessoas que irão me afetar de uma maneira que eu posso não saber reagir bem. Haverão outros momentos que podem acontecer a mesma coisa e que eu vou conseguir reagir bem. Então, quando a gente vem falar de equilíbrio, a gente precisa compreender essa vida que não é uma vida estática, que é uma vida que tem alternância. Eu falo muito no consultório isso com os meus clientes, de que a vida, ela não pode ser 8 ou 80. A vida, ela acontece no entre. A vida, ela é 12, outros dias ela é 23, outros dias ela é 54, outros dias é 73. E buscar o equilíbrio é você compreender essa onda que a vida é. Tem momentos que eu vou estar mais estruturada, mais fortificada. Tem momentos que eu dou uma baixa, uma queda. E que significa dizer que eu preciso parar, me olhar, me examinar, mas que daqui a pouquinho eu posso subir de novo. Olha, gente, a gente ficaria aqui a manhã inteira ouvindo Valéria. Sou fãzona dela, mas o nosso programa aqui, o nosso quadro, temos um tempo limite. Eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui. E se eu esqueci algo de te perguntar, dar algumas dicas de como manter esse equilíbrio, eu te agradeço. Tá, Cris. Eu acho que primeiro, né, a gente precisa reconhecer e acolher o que é potencialidade na gente, mas o que é fragilidade e vulnerabilidade também. A gente não queria assumir aquele papel de super-homem, de super-mulher que dá conta de tudo. Não damos, né? Enquanto humanos, não damos.
a gente também precisa encarar como dica aprender a usar o tempo. Esse tempo que eu tenho um tempo para o trabalho, eu tenho um tempo para buscar satisfação, eu tenho um tempo que eu vou tratar da minha paz de espírito, que eu vou buscar sentimentos de integração e de importância. Equilíbrio, né? Outra dica, além da alternância da vida, é a gente aprender a praticar a parada, a pausa, o descanso, o silenciamento. Eu acho que 2023 é uma meta que eu trouxe para mim e que eu vou tentar apresentar para muitas pessoas, que é a meditação. Meditação que nem sempre a gente consegue estar lá no espaço apropriado, mas que eu posso fazer comigo, começar o dia sem pular da cama. Começa o dia conversando com você, medita, respira, sente teu corpo, acorda o teu corpo, depois acorda a tua mente para daí você sair da cama e lidar com o teu dia. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de escuta, a escuta que eu faço sobre mim, sobre o meu corpo, as minhas necessidades, mas a escuta que eu faço coletiva. O que é que o outro está precisando que eu possa auxiliar, o que é que meu bairro precisa, o que é que a minha cidade precisa, né? Então, você vê que é uma junção de coisas e que eu acho que o ponto exato é esse. Eu preciso buscar a medida exata, o que serve para mim e o que eu preciso e posso fazer para mim. Porque quando eu olho para mim, e não estou falando egoisticamente, mas no lugar de autocuidado, eu também me preparo para conseguir olhar para o outro, estar atento ao outro. Não à toa, uma das premissas de nós psicólogos é: se eu sou uma terapeuta, eu tenho que fazer minha terapia também. Então, eu cuido de mim para estar disponível a cuidar do outro. Equilíbrio. Gente, a palavra do ano, então, 2023, é o ano do equilíbrio. A vida pede equilíbrio diante de mudanças cada vez mais desafiadoras, aceleradas, que exigem novas atitudes, novas habilidades, novos entendimentos, novos comportamentos. Então, equilibre-se para 2023. Que Deus abençoe a todos. Amém. Valéria, muito obrigada por estar conosco aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, agradeço o espaço e que a gente em 2023 consiga falar muito mais sobre saúde mental. É preciso. Ok. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Gratidão aí a todos e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Você ouviu